Se você está ouvindo essa gravação, não se preocupe. Você sobreviveu a mais um dia depois do apocalipse. Eu serei o anfitrião dessa noite e vocês podem me chamar de Bino, o reptiliano albino. Olá, sobreviventes. Eu sou o Franco Maçom. Olá, futuros desmortos. Eu sou o Negromante. E juntos vamos apresentar o primeiro episódio do podcast Depois do Apocalipse. E como o podcast chama Depois do Apocalipse, o primeiro episódio não poderia ser sobre outro assunto além do apocalipse que está destruindo o mundo como a gente conhece, né? Essa aqui é uma das possíveis causas para o fim da humanidade, que é a pandemia. Como é que fica essa questão, né? O que é pandemia, epidemia, surto? É tudo doença, né? Porque é tudo doença. E, na verdade, não está relacionado à gravidade da doença, né? Ah, não? Como a gente vai definir essas coisas? É isso? Assim, ó, eu sei mais ou menos o que é endemia, pandemia, epidemia, mas eu não tenho certeza científica do que eu vou dizer, tá? Até onde eu entendo, uma epidemia é quando uma doença começa a contaminar geral e simplesmente a galera não consegue fazer ela parar de contaminar, tá? Ela se torna uma endemia quando isso acontece todo ano. Um bom exemplo disso pode ser a malária ou então a dengue, né? Todo ano tu vai lá, em Como certos assim? lugares tem surto de dengue. Tipo, todo ano no Brasil tem surto de dengue, tá? Isso faz a dengue se tornar uma endemia no Brasil. Sim, mas é que a Ela- endemia não é só sazonal, ela também está restrita a um local específico. Por exemplo, dengue no Rio de Janeiro. Tem uma época do ano que Sim, tem é dengue numa no Rio de Janeiro. região. Como eu tô dizendo, é numa determinada região, né? Tá, entendi. Isso pode pegar mais de um país, então. Sim, tipo, a gente tem várias endemias no mundo. Tipo, vamos supor, se o ebola não tivesse parado, tivesse acontecendo anualmente, ele teria virado uma endemia. Tsetse, doença do sono, CTC, a doença do sono, é uma endemia, então. é Isso. endêmico. E uma Saquei. endemia passa a ser uma pandemia quando ela começa a acontecer em mais de um território ou país. Tipo, acaba ocorrendo num continente inteiro, tá? Isso é o que eu sei. A pandemia é uma endemia que acontece em vários lugares do mundo. Não necessariamente uma endemia, porque ela pode não voltar a acontecer no próximo ano. Tá, Mas ela é saquei, quando uma saquei. doença se espalha para fora do país, para o próximo país, o próximo país, o próximo país, e acaba pegando um território inteiro, um continente inteiro, daí se torna uma pandemia. Pelo menos essas são as definições que eu conheço de endemia, epidemia e pandemia. Até eu queria ver com o nosso especialista em morte e doenças, aí, o Negromante, se ele pode, talvez, completar o que eu estou dizendo. Sim, por exemplo, eu consultei um tomo muito antigo e místico sobre o assunto, que ele se chama o Novo Dicionário de Inglês da Oxford, e ele diz Grande tomo. que uma doença, uma epidemia é uma doença normalmente ausente ou não frequente numa população, mas que pode vir a se espalhar num surto. Daria para dizer, então, que o fidget spinner é uma pandemia. É, O quê? O fidget spinner. Eu não sei o que é isso. Acho que eu sou muito velho para esse tipo de coisa. Eu ia dizer sarampo como exemplo de epidemia. por exemplo, não tem, é que não existe muito consenso, né? Como ela se espalha ou a frequência, ou qual frequência qualifica uma doença como uma epidemia. Não existe um grande consenso. Um outro tomo Sim, até bem porque elas antigo. não se espalham da mesma forma, né? Algumas delas é um mosquito, algumas delas é pelo ar. Exatamente. Tipo, um outro tomo ele tenta ser um pouco mais preciso. Esse tomo é um tomo já bem mais místico, assim. São poucas pessoas que têm acesso a ele. Ele se chama o Webster's New Collegiate. E ele Nunca ouvi falar.
Pois é, ele é muito raro, tem que ser do métier para conseguir ter acesso a ele. Mexer? É, tipo isso. Mas ele diz que ele dá uma definição mais abrangente, dizendo que é uma epidemia, uma doença excessivamente prevalente, por exemplo. Tá, e ele também classifica as endemias e as pandemias? É que assim, em tese, uma pandemia é uma epidemia que fugiu completamente ao controle e se espalhou por várias regiões. Então fica mais ou menos dentro daquilo que eu já tinha dito. É, Beleza. mas assim, não existe uma definição quantitativa dizendo tem que ter no mínimo 5 países, tem que durar no mínimo tanto tempo. Até porque, às vezes, uma pandemia vai afetar dois países ou um país só e vai acabar afetando bem mais gente do que uma localizada em vários países que são menores, né? Sim, Sim. sim. Até porque tem a ver com a quantidade de gente, né? É. Tipo, todas as três se caracterizam por afetar muitas pessoas. Esse sentido aí de muitas pessoas é que acaba, para mim, ficando um pouco confuso se a gente começa a ver num recorte histórico, né? Que muitas pessoas para a gente hoje é na casa dos milhões aí, né? Ou centenas de milhares. E se a gente for ver doenças na antiguidade, a gente não consegue chegar nesses números a não ser que seja quase global, né? A não ser que afete o continente inteiro. Então, quando a gente fala, a gente chega nesse consenso de endemia, pandemia, epidemia, e que a gente está vendo que não é um consenso, né? Como é que a gente faz quando vai olhar para o passado? Que é o que a gente vai fazer um pouco nesse programa também, né? E tipo, por exemplo, será que um surto de malária que se espalhou pelo Império Romano pode ser chamado de epidemia? Ou é endemia? Ou é Pois é, a pandemia? gente, a gente deixa ele fixo num número de pessoas que afetou, no número de localidades diferentes, se afetou mais de um povo. Eu acho que a gente devia tratar da seguinte forma: surtos são epidemias. E passa a ser pandemia quando afeta mais de uma área. E pula a parte da endemia, porque acho que nenhuma das pandemias que a gente vai abordar vai, tipo, rolar todo ano no mesmo lugar, blá blá blá, durante muitos anos. Eu acho, pelo menos. Então a gente não Sim, precisa entrar na parte de endemias, né? mas pular, quando a gente fala de tratar como pandemia, então a gente pode tratar pelo contexto da época, né? Sim. A gente pode tentar adaptar ao contexto da época mesmo, Vamos tentar assim. adaptar o contexto da época, né? Os nossos ouvintes aí que também estão enfrentando uma pandemia podem nos ajudar posteriormente a dizer, olha, eu acho que não era assim, eu acho que não era uma pandemia, era uma epidemia, né? É, Uhum. então, essas vão ser as definições que a gente vai usar. De qualquer forma, até o fim da transmissão, né? Por caso de alguém estar se refugiando aí no centro da Terra e não tenha ficado sabendo do que são as pandemias, endemias e epidemias. Ou se alguém pegou e sem querer acabou despertando você do seu descanso eterno e você acordou agora novamente e o mundo tá morrendo, todo mundo de novo. Então, pessoal, assim, vou falar um pouco dessas doenças que atingiram a humanidade lá no seu início, né? E quando a gente fala de doenças, né, é bom lembrar que elas sempre estiveram presentes, né, desde que a gente começou a andar em grupo. É muito difícil definir, né, quando é que começaram essas epidemias. Uma coisa é certa, e a gente até nem falou no início, mas assim, as epidemias surgem quando o ser humano começa a se agrupar, né? Grupos E às grandes ou vezes, pequenos. às Sim, vezes sim. até nem, às vezes nem até com o ser humano, né? Às vezes outros animais também têm doenças espalham doenças entre eles e Exatamente, Bino. Exatamente. E alguns especialistas não têm como saber com 100% de Precisão. exato precisão, muito obrigado, Franco. Mas quando começou isso? Mas o mais provável é que tenha começado no período neolítico, né, com a domesticação dos animais,
a criação de plantações, porque não só os animais também, né, com doenças e o convívio com animais, o armazenamento de grãos, o desmatamento, né, o homem começou a entrar em contato com outras doenças. O interessante é que existe um estudo realizado na Europa que mostra que há cerca de 4.800 anos antes da Era Comum, e por favor me desculpem aqui, mas eu vou usar os termos antes e depois da Era Comum para não ofender religião nenhuma, né? E também para ofender uma religião em específico. Exatamente. 4.800 anos antes da Era Comum, os cientistas encontraram esqueletos de grupos humanos que portavam uma doença. E o mais interessante é que essa doença ela foi encontrada nos dentes de uma jovem de 20 anos de Suécia e também foi encontrada em corpos, em esqueletos, na região entre a Ucrânia e a Rússia, nas pradarias. E provavelmente o frio da região deve ter ajudado a manter esses corpos preservados, né? Eles estavam enterrados, na verdade. Eles foram enterrados. E eles enterrados com funeral, assim? Sim, mas eles não tinham nenhum apetrecho até onde eu apurei. Mas o mais interessante é que eles fazendo os estudos sobre o DNA da micro-organismo, eles encontraram uma bactéria que é conhecida da humanidade há pelo menos 5.000 anos, né? Que é a Yersinia pestis. Ah, tá. Eu não quero dar spoiler para os nossos ouvintes, mas a Yersinia pestis vai nos acompanhar durante um bom tempo da nossa história, pelo menos do Neolítico até aqui, até onde se sabe. E o mais interessante é que essa versão, esse tipo, eles acreditam que seja um antepassado da Yersinia pestis que apareceu milhares de anos depois. Essa que apareceu seria já um antepassado da seria um nossa... antepassado da nossa... bubônica mesmo. Exato. Isso aí deu spoiler. Dei spoiler. Falei mesmo que é a peste bubônica, é isso aí. Pessoal, é a peste bubônica. Então, por que não trata logo como peste negra? Porque, na verdade, ela ganhou esse nome só na Idade Média, né? Mas essa Yersinia pestis, ela é um antepassado da peste bubônica, e o mais provável, pelo que os cientistas olharam, ela não é a peste bubônica, ela é a que dá a peste pneumônica. Ou seja, muito mais fácil de se espalhar pelo ar. Sim, sim. Não precisa da pulga, não precisa do... Exatamente. E a questão mais interessante é que é o seguinte, nessa época, por volta de 5.000 anos atrás, na região da Ucrânia e da Rússia, nas pradarias, existiam grandes aglomerados. Não se consegue classificar como cidade ainda. Mas eram tribos. Não, nem tribos, mas eram grandes conglomerados de pessoas com dezenas de milhares de pessoas. Então, animais... pessoas, grãos, saneamento básico péssimo. Saneamento básico já é piada, né? Mas zero saneamento básico. Então, o que acontece? É o ambiente propício para uma doença surgir e se espalhar. E a questão é que ela ela é encontrada em fósseis da Ucrânia até a Suécia. Então, já quer dizer que é uma pandemia. Exatamente. Será que é a primeira grande pandemia? É isso que os cientistas levantaram essa questão. Mas não há dados o suficientes para corroborar. E levantam outras questões. Então, será que a peste bubônica teve presente na humanidade desde os seus primórdios, quando os homens começaram a se juntar em grandes grupos e a domesticar os animais? Será que ela Será que ela é uma epidemia? Será que ela é endêmica? Será que ela entrava e saía, ou ela veio uma vez e ficou, e aí existiam momentos que ela aparecia e depois desaparecia? Porque isso aí que tu falou, esse achado, ele é de 4.000 e quanto?
4.800 anos atrás. 4.800 antes da Era Comum, ou Antes 4.800 da Era anos atrás. Comum. Isso Então, dá 7 6.000, mil, 7 mil 7 anos. mil. É. 7 mil anos. Dá Nossa. uns 7 mil anos atrás aí. Então Agora eu fiquei pensando numa coisa. Será que esses dados estão juntos com a somatória das mortes que a peste negra causou durante a história? Ou eles são tratados separados? eu acho que é tratado separado. Não, é Porque tratado separado. isso faria a peste negra ser um peso pesado maior ainda no ranking das pestes, né? Claro, com Sim, certeza. não, e é muito interessante porque eles estão levantando a hipótese porque eles encontraram restos de habitações queimadas nessa região da Ucrânia. Então, o que acontece? Provavelmente, as pessoas... Era um grande conglomerado humano e eles tacaram fogo em tudo. Provavelmente uma resposta, é provável que tenha sido uma resposta à dissipação e à Mas é óbvio, disseminação da doença. Negromante, o fogo purifica. Eu discordaria. Isso é uma noção humana já bastante antiga. Fogo purifica. Eles tentaram purificar alguns conhecidos meus com fogo, mas, bem, Nem sempre dá certo. nem sempre dá certo. Não, vocês estão Mas, equivocados. Deu certo. Eles voltar é outros 500. mas o mais interessante é que se levantou a possibilidade de que isso tenha causado uma mudança no tipo de população da Europa, principalmente do oeste europeu, porque esses povos das pradarias começaram a migrar em direção ao oeste. E se vê uma mudança muito clara no genoma das ossadas encontradas desse período e de períodos posteriores, inclusive na Inglaterra. Mas aí agora voltando para a questão de incendiar as moradias, a gente percebe que já tem uma coisa quase instintiva do ser humano de tentar sanear o problema, de tentar resolver de uma maneira quase que científica, mesmo que rudimentar, assim, é tentar banir o problema, né? Sim. Talvez, claro, com um fundo religioso junto com isso, né? Mas a gente já vê que não é só a aceitação, né? Existe uma tentativa de combate a Sim, de combater essa doença. É que essa doença. fogo, algumas pessoas fugindo, provavelmente isso causou o declínio nos primeiros fazendeiros na Europa do Neolítico. Uhum. E os genes, se vê uma mudança no DNA de período para períodos posteriores, como eu estava falando, inclusive em Stonehenge, tem uns 200 anos depois da construção do Stonehenge, já se vê um declínio na população neandertal da região. Uhum. E para um outro tipo de DNA, né? Um pool genético diferente. Mas eu sim. acho que no decorrer da história humana, como a gente vai acabar falando aqui em algum momento, vai ficar evidente que as pandemias, as pragas, as doenças, elas moldaram um pouco do que é a sociedade que a gente conhece hoje, entendeu? Elas muitas vezes vão direcionar o ser humano para A ou para B, ou de repente vão eliminar um grupo, entendeu? Eu acho que isso faz parte. Sim. E com relação a essas questões das respostas que o Bino levantou, né? Se a gente pular do Neolítico para a Antiguidade, a gente tem, por exemplo, a Praga de Atenas, que apareceu no pior momento possível para Atenas, um dos piores momentos. Eles estavam na Guerra do Peloponeso, estavam guerreando contra Esparta, e essa epidemia acaba surgindo no meio de uma guerra. Essa praga de Atenas, ela não ficou muito claro o que era, né? Não se sabe, ou se sabe? Não, esse é o problema. Não tem como saber ao certo. O que se tem são descrições, e aí a gente já tinha a escrita, né? Para ajudar a orientar. O que acontece é que as descrições não são muito claras. Então, se imagina mais ou menos o que vai ser, mas 100% de certeza, a gente não vai ter de jeito nenhum. É bem
Bem interessante. Descrição tu diz daí a descrição Dos dos sintomas, dos sintomas. sintomas, É, dos só dos sintomas mesmo. sintomas. Só Aham, dos aham. sintomas. Mas hoje em dia Sim, se sim. atribui a alguma doença que a gente conhece? Sim, Tipo, acredita-se que foi tal coisa. hoje em dia sim, hoje em dia sim. Ela atingiu Atenas no verão de 430 antes da Era Comum e se estendeu por 3 anos, né? Até 427. Nossa Né? Senhora. E Aí, ó, Então, tem uma 3 ideia de quanta anos. gente morreu? olha, se calcula entre 25 a 35% da população É uma boa porcentagem aí, acabou né? morrendo. Em termos de porcentagem é bastante, mas em numérico não deve ser muito. É que Não é deve chegar a 1 milhão, eu impactante. acredito. Não, mas é impactante. Atenas, se eu não me engano, na época de Sócrates, Péricles tinha cerca de 150 mil habitantes. Só É, 30 mil eram 30%. atenienses. Só É, mas 30 mil eram atenienses. 30% disso é bastante gente, né? É bastante gente, são 45 mil pessoas, são quase 50 mil pessoas mortas. Mas assim, vamos lembrar que cerca de mais ou menos 30 mil eram cidadãos atenienses mesmo, o resto eram escravos e estrangeiros. Por isso o nome é Praga de Não. Atenas. Matou mais ateniense que todo o resto. Uhum. Talvez. É. Se achava que ela tinha vindo da Etiópia, né? E hoje em dia, devido a as descrições dadas na época, se imagina que seja varíola ou A Uhum. talvez Praga de sarampo. Atenas? A praga de Atena talvez varíola ou sarampo. Vamos lembrar que o Egito já foi atingido pela varíola, né? Se eu não me engano, é o faraó Ramsés, nos restos mortais deles foram encontrados traços da Sim, até varíola. um fato curioso que as primeiras evidências que a gente tem na ciência da varíola foram encontradas em múmias egípcias no século III. Sabe, por um bom tempo essa doença foi um verdadeiro pesadelo para a humanidade. A Sim, varíola sim. foi um monstrinho bem feio. Sim, É, mas, foi super. mas é estranho tu pensar que a varíola se espalhou por tanto tempo e mesmo assim a humanidade continuou florescendo nesses lugares, né? Tipo assim, a varíola matava, a varíola acho que tem a letalidade dela, a mortalidade dela é de 30%, se não me engano, né? Sim, E as Sim. pessoas seguiam a vida, né? Assim, seguiam a seguia. vida. Seguiam a vida. Os seres humanos são baratas inteligentes. É. E se a gente for parar para pensar aí a respeito do impacto dessas doenças na humanidade, tem. Como é o nome do livro aquele, Negromante? O Epidemics and Pandemics, their Isso, Impacts on Human History, esse aí. Como é que é o nome do, do do, do, do escritor? J.N. Reis. Reis, É isso aí. talvez. É. E em bom H-A-Y. português, e em português pra gente de novo? Epidemias e Pandemias, seus impactos na história humana. Agora sim. É um livro de 2005. Que o nosso podcast, apesar dele ter um alcance global, né? O público mesmo é brasileiro. Pouquinho de Ah, verdade. português, pouquinho de português, galerinha ali, tem os países da África ali também que estão nos ouvindo agora, mas a maioria é brasileiro mesmo. Também que outro povo ia suportar sobreviver ao apocalipse. Não dá para desistir nunca. Não dá para desistir nunca. Uma das coisas da Praga de Atenas, voltando ao assunto, que talvez tenha aumentado o problema, é que o governante da época, o Péricles, ele permitiu que pessoas do interior se abrigassem em Atenas por causa da guerra, o que pode Uhum. ter contribuído para a disseminação da doença, né? Desde a antiguidade a gente já sabe que tem que evitar aglomeração, né? Exatamente, evitar aglomeração. E fechar a E fronteira. fechar a fronteira, se eu não me engano, ele mesmo foi nessa ou em outra praga que teve, mas ele acabou vitimado também. Eu não me lembro se foi na praga de Atenas em específico ou se foi um pouco depois. Mas o mais interessante é que os espartanos não sofreram com essa doença Hum. e até existia um ditado da época
que a guerra acompanhava as guerras, desculpe, a doença acompanhava as guerras contra Esparta. A doença como se sempre acompanhou fosse, Esparta nas guerras. como se fosse uma ajuda divina a Esparta para ganhar. É algo do gênero. Tanto que eles tentaram, na época, como o Franco falou, as respostas religiosas foram dadas. E a resposta, junto com a resposta médica da época, que consistia em rezar para Asclépios, né, uma reza para Esculápio. Asclepius é o deus da medicina. Você nunca viu Xena, Bino? Você que é um apreciador da cultura humana? Assisti muito Xena Princesa Guerreira, mas vou te contar que eu não estava prestando muita atenção no plot. Bom, Ok. eu sei que esse é o deus esse deus mitológico é da medicina, porque eu leio arcanoteca.blogspot.com que fala sobre isso. Existe um site que fala sobre mitologia, Franco? Sim. Eu acompanho já há um bom tempo e eles têm muitas coisas, muitos dados interessantes. Entendi. Mas se eu for nesse site, ele não vai ter mensagem subliminar dizendo certas coisas e... Não, Ah, imagina, capaz. Ninguém faz esse tipo de... a gravação chegou a cortar aqui quando tu sugeriu isso, Negromante. Acho que desculpe. acho que eles já acharam teu IP. Oh, droga. Não se preocupa, não vai acontecer nada. Mas no fim das contas, Muito quem ganhou sério. essa guerra foi Esparta. Esparta. E Esparta derrotou, então. e alguns estudiosos dizem que essa doença teve uma grande influência no declínio de Atenas da guerra. Porque, veja, os soldados foram muito afetados, mulheres grávidas, principalmente, foram afetadas, as crianças nasciam com baixo peso, houve baixas na natalidade, então isso acabou afetando no curso da guerra. Posteriormente, talvez não, mas acabou afetando o desempenho de Atenas na guerra. Sem contar que tem cientistas que dizem que a questão toda é a teoria do solo virgem. Então, é quando uma doença atinge um local onde as pessoas não possuem imunidade a ela, nenhum tipo de imunidade. Ou Sim, seja, isso ela se dispersa com muito mais rapidez, muito mais facilidade, com índice de mortandade muito maior. Quem diria, hein? Que um vírus para qual não se tem vacina ou imunidade pode, de fato, destruir uma civilização. Pode causar um impacto muito grande nessa civilização. Bom, o que a gente sabe é que Atenas perdeu a guerra, a democracia acabou perdendo. Normal. E no fim das guerras púnicas, um rapaz muito esperto chamado Alexandre, que veio lá da Macedônia, acabou conquistando a Grécia. Olha só. Mas então, essa foi a praga de Atenas. Né? E agora, como eu falei lá no início, a gente estava discutindo epidemia, pandemia, né? A praga de Atenas aparentemente foi uma epidemia, porque apesar de não se sabe a origem correta, alguns diziam que era da Etiópia, alguns estudiosos dizem que foi uma tentativa de que não fosse chamado de vírus ateniense, provavelmente, mas eles tentavam colocar uma origem externa e não interna, né, a doença, isso na época. A medicina da época dava como respostas banhos, descanso e uma alimentação que ajudasse a regular os humores do corpo, né, que estavam desbalanceados. Humores que vão fazer aparições aí em quase todos os períodos da história, né? Foi bem recente que a teoria dos humores caiu, né? Como a gente estava falando de epidemia, o que é pandemia, o que é endêmico, vocês sabiam que a Roma Antiga sofreu de malária séculos? Durante séculos eles tiveram malária. Durante séculos. Foi uma coisa endêmica no Império Romano, e inclusive em Roma. Afetou a economia, tirou populações de locais.
locais que eram bem populosos, tinham um comércio fértil, agricultura fértil, foram simplesmente esvaziados ao longo de 2, 3 séculos. Eu ia comentar que a malária não foi combatida quando eles começaram a fazer aquele lance da água encanada, dos aquedutos e não sei o quê. Isso é bem interessante, porque na verdade os especialistas dizem que foi exatamente o contrário. Nossa, eu sabia que justamente a questão dos aquedutos e do esgoto é que tinha ajudado a combater a malária. Quando, eles na verdade, dizem que ajudou a espalhar. isso ajudou a espalhar. Ajudou a espalhar. Não, o que eu ia dizer é que eu não imaginava que a malária fosse europeia. Pois é, interessante, né? Ela vem de um tipo de mosquito específico. Eu não tenho o nome científico dele, mas ele tem vários subtipos dessa espécie de mosquito. E algumas delas transmitem a malária. E a questão é que ela atingia muito regiões que ficavam no nível de 500 metros abaixo do mar. Abaixo do nível do mar. Abaixo do nível do mar era onde esses mosquitos eram encontrados. Então, Parece que em regiões acima não tinha. Pântano. Exatamente, de pântanos, açudes, água parada. Por isso levar água para cidades romanas e fazer um monte de fontes e essas coisas, né, que acabou ajudando a propagar. Ajudava a propagar. Mas aí no caso a fonte, o aqueduto não é água parada. A água parada vai se dar mais na questão do esgoto mesmo, eu acho. Não, mas aí é que tá. A questão é que como eles mexiam no solo e tiravam a vegetação acabava absorvendo a água das chuvas. E essa água acabava ficando parada. Então tu criava pantanais, na verdade. Exatamente. E gerou mudanças econômicas na produção agrícola. A expectativa de vida, né, ela esvaziou certas regiões. E o grande problema é que assim, tem 3 tipos de malária, que são as 2 delas se chamam tértios, ou se chamava na época tértios benigno, tértios maligno, e a outra era, se eu não me engano, a quartius. Tinham esses nomes porque a febre ocorria a cada 3 dias e na última a febre ocorria a cada 4 dias. Tu percebe que os nomes é em latim, né? Isso. E a Tertius benigna, ela não era tão fatal e te acompanhava. Tertius benigna. Ela te acompanhava durante alguns anos. A Tertius maligna, porque na verdade essa febre, e é uma febre, como a gente sabe hoje em dia, uma febre altíssima, ela dava em períodos específicos e dentro de um salto de tempo. A cada 3 dias tu tinha muita febre. Durante um ano, só que ela te afetava de tal modo que em até um ano tu morria. Isso a maligna. A maligna. E a quartius era pior, porque ela era crônica, ela te acompanhava pro resto da vida. E assim, imagina, também de 4 em 4 dias tu tinha uma febre que quase te matava. A cada 4 dias tu tinha uma febre que quase te matava. Nossa. E aí tu percebe, isso é uma endemia, foi acontecendo durante anos, e certamente moldou o comportamento desse povo. Exatamente. Certamente as pessoas devem ter ritos religiosos, ritos funerários, ritos sociais em relação a essa doença que, tipo, acontecia todo ano em alguma época. Né? Isso. E assim, o sul da Itália, a Sardenha, eram regiões, por exemplo, consideradas extremamente perigosas de se morar. São as mais ao sul da região de Roma, então são mais ao sul do continente, é na região do Mediterrâneo ali, né? Isso. E a própria Isso não provocou Roma, um êxodo? Mas provocou, aí que tá, essas áreas, eles tinham áreas extremamente férteis, com um comércio muito grande, e em cerca de 200 anos ficaram simplesmente esvaziadas, elas entraram em declínio. Roma, por exemplo, por causa dos reservatórios de água, muita gente, a própria Roma era cercada por montanhas, né? E isso em que época? Olha, essa época é mais ou menos 500 anos antes da Era Comum. Da Era Comum. Ah.
Não, 500 porque anos antes da Era não é Comum. não é nem perto aí do declínio de Roma. Roma tava Não, Roma indo não de tinha vento em entrado nem no popa, auge. né? Aham. Não, Tava nem tinha começando a florescido entrar. ainda. Sim, Exatamente. Roma tava expandindo aí de vento em popa e E já lidava com já com lidava esse com esse problema. problema. E assim, era tão endêmica. Vamos lembrar o que o Franco falou, né? Que a endemia tem a sazonalidade. Ela era extremamente sazonal. Ela começava em julho e aí Uhum, atingia o pico dela em setembro, o que é o verão, né? Verão e fim do verão do do continente. hemisfério norte. Isso. Em setembro ela atingiu o pico em número de mortes, assim. E ela estando durante o outono e aí em dezembro a doença cessava. Que é quando tá mais frio, tem menos mosquito, né? Exatamente. Lá neva, a neve deve matar os mosquitos todos. Aí tu imagina, deve ter esses ritos religiosos para celebrar o fim da praga e blá blá blá. E quando vai começar a Sim, praga, ritos religiosos para preparar o que tá por vir, tá ligado? sim. Sim, e vamos lembrar que nessa época Roma devia ter cerca de 1 milhão de habitantes. É, Muita gente. Roma sempre foi muito populosa, né? Mas Roma também não lidou com uma praga só, né? Não foi só isso que teve de peste e praga em Roma, né? Roma foi. Não foi só isso. Uns 600 anos depois, o que que a gente vai encontrar? A gente vai encontrar a praga agostiniana, Praga que aí, agostina. exatamente, É, praga, desculpe, agostiniana não, é Antonina. Eu estou Antonina. confundindo os imperadores. Ela Que é- aconteceu no reinado do Marco Aurélio. O início dela foi em 165, já na nossa Era Comum. Ela e por aparece que, em... Diga, Bino. não, e por que Antoninas foi no reinado do Marco Aurélio? Pois é que eu acho que o nome dele era Marcos Aurelius Antônio. Antônios, É, provavelmente. É. provavelmente era isso. O fato interessante é que ele nem era romano, essa tudo na praga Espanha, não se eu não me engano. é. Essa praga não é a lepra? Não, Bah, então ainda teve mais a essa lepra. teve mais a lepra, mas essa foi varíola. Ó, Isso tudo indica pelas descrições do Galen, que era um médico uhum. greco-romano famoso da época, tudo leva a crer que era a varíola. Ela iniciou lá na Pártia e na Mesopotâmia, na divisa com o Império Romano. Ela atingiu Ah, primeiro as tropas. que os romanos faziam isso, né? Eles importavam doença dos outros lugares, eles iam Eles até os outros importavam, lugares. Sim, esse é o problema. Mas isso é o ônus da expansão, cara. Tu vai É, absorvendo esse, o território, tu vai pegando tudo junto. esse é o problema. E aí é que tá. O Império Romano nessa época já era tão grande que Uhum. a gente pode definir como uma pandemia? Eu diria que sim. É, dependendo do tamanho do território que foi afetado, porque se a Pois gente é, vai falar em expansão geográfica, quando chega em Roma, a gente já pode falar tanto em expansão geográfica quanto em quantidade de pessoas atingidas, porque, como a gente estava falando, Roma sempre foi muito populosa. o mais interessante da praga antonina é que ela se espalhou por todo o Império, né? E ela começou em 165 da Era Comum e um ano depois ela já tinha atingido Roma. E ela durou 15 anos. Não foi um 15. surto de 15 anos. Ela durou É uma 15 endemia. anos, isso. E teve um surto ainda em 189 em Roma, que pode ter sido uma continuação dessa mesma praga, né? E aquilo, a medicina da época, a alimentação, humores, Não muito diferente dos gregos, né? não muito diferente dos gregos, até porque o Império Romano absorveu parte da filosofia, da religião e também da ciência da época. Da medicina grega, né? Isso, da medicina grega, Uhum. exatamente. Nessa época, eles já isolavam os doentes nas comunidades, tipo, faziam com leprosos. Não, aparentemente não. Um dos grandes problemas era a movimentação de tropas, de pessoas, principalmente pessoas fugindo da doença, né? Não se Hum. tinha muito essa ideia que a pessoa carregava a doença e não apresentava sintomas, né? Ah, eles Sim. deviam achar que a doença era uma coisa divina, né? Exatamente.
E assim, mesmo não tendo como ter uma ideia precisa da quantidade de pessoas que morreram, né, se tem um indicativo de mudança na população, por exemplo, do Egito Romano, que diminuiu, os pagadores de taxas diminuíram. E isso é muito característico do Império Romano, né? Eles faziam muito censo, eles anotavam as coisas, eles tinham livros Sim, sim. caixa, né? Outra Uhum. Sim, coisa, Roma era conhecido como um império que registrava tudo, né? exatamente, exatamente. Outro indicativo também foi a queda na de mármore, né? E a redução na Uhum. produção de moedas na área do Egito Romano. Então isso mostra que realmente teve uma baixa na população, né? Nesse Sim, que tinha período de menos pragas. trabalhadores, né? Exatamente. Mas assim, para eu não ser acusado de favoritismo e tá falando só na Europa, né, a gente vai dar um pulinho rápido ali no Japão do século VIII, Uhum. porque a gente tem relatos no Japão do século VIII sobre uma praga que atingiu o país. Japão do século VIII, que não é tão diferente assim. Era uma época feudal também, né? O Japão no século VIII já era. Tem uma grande diferença aí, né? Feudalismo? Isso, já era o período feudal do Japão, né? Era o período feudal. É que assim, no caso do Japão, né, a idade média deles de feudos, aquela coisa dos samurais que o Ocidente conhece, ela começa bem Uhum. depois ainda, né? Ah, é antes disso, então. Bem antes, uns 4 séculos antes, mais ou menos. Ah, Aquele entendi. período mais, o período dos shogunatos, era ainda o imperador que mandava, né? O Japão, ele tinha uma guerra com a Coreia, ele tentava dominar regiões na Coreia na época, né? Tinha um Uhum. comércio com a Ainda não era China, isolado, aham. não tinha uma política isolacionista ainda. E, assim, foi em 735, né, da comum, que essa epidemia atingiu primeiro o norte de Kyushu, porque eles eram divididos em 3 grandes ilhas, né? São até hoje. Pode ter chegado em Honshu, provavelmente de uma comitiva que voltava de Kyushu. Por causa da praga, eles acabaram voltando, porque eles estavam se dirigindo à Coreia para negociações diplomáticas em algumas áreas, alguns reinados ali da região que hoje a gente conhece como Coreia, né? A praga Então, de essa praga que começou em Kyushu, que foi uma praga de varíola. varíola. Foi uma praga de varíola, foi uma epidemia de varíola que durou 2 anos. Novamente, né, a gente não sabe realmente se foi varíola, mas toda a descrição da época, e daí no caso a gente tem que dar esse braço a torcer, porque os orientais eram muito mais meticulosos e tinham mais dados sobre as suas Uhum. regiões, principalmente na época o governo japonês ele procurava imitar muito da cultura chinesa, então a realização de censos, livros caixas, número de Sim. fazendeiros, produções, tudo isso era anotado no Império. Uhum. Então, como eu estava falando, essa epidemia de varíola explodiu. Provavelmente, os especialistas acreditam que também, como foi em Atenas, foi a questão do solo virgem. Sim, Em, todo as pessoas. mundo. É uma doença que chegou, provavelmente da China ou da própria Coreia, chegou nas ilhas, vinda do continente, e Uhum. ninguém tinha imunidade, né? O organismo nenhum teve contato anterior com a doença. Ah, não tinha tido ainda varíola nas ilhas. Não tinha tido varíola nas ilhas ainda. E aí é que tá, para ver como foi tão devastadora que essa epidemia causou a morte em 1/3 da população do Japão, na época. Em algumas regiões chegou a 60% da população. E esses dados são bem confiáveis pelo que eu falei, né? Existem livros caixa, existe o censo, né, os dados Uhum. das terras. E essa epidemia, ela foi tão grave que ela mergulhou o Japão num ciclo de despopulação e lentidão no crescimento econômico que vai durar isso até o século XIII. Nossa, caramba. Do século.
Do século VIII ao século XIII, a Nossa, população do Japão ficou diminuída e o seu crescimento, seu desenvolvimento econômico e tecnológico foi muito afetado. O 500 Japão só anos, cara. conseguiu, exatamente, o Japão só conseguiu se reerguer 500 anos depois. Como nação, no sentido de população, né, na sua demografia, né, na questão do seu desenvolvimento econômico, tecnológico. Né? Um sim. outro fato interessante é que ela pode também ter influenciado o crescimento do budismo no país, já que o imperador, na época, se eu não me engano, era Shunmo o nome dele, ele tinha já uma inclinação ao budismo, tinha um fervor budista, Uhum. e organizou o crescimento desses mosteiros, desses rituais litúrgicos do budismo, Que não faz o desespero, né? uma vez que o imperador era budista. Ah, então essa epidemia, essa endemia já no caso, né? Você está ficando tanto tempo assim, né? Sim, Ela pode ter acabado influenciando a religião do país. pode ter acabado influenciando a religião do país, porque o imperador Shunmo, ele Uhum. já era um devoto do budismo. Shomu era o nome dele, desculpe. Então, ele demonstrava já sinais de devoção budista e ele aproveitou para incentivar o budismo e as liturgias no país, né? Um outro dado interessante é que a população no século VII, século VIII no Japão, ela cresceu muito rápido. Só que a agricultura não acompanhou e houve muitos anos ruins na produção de alimentos, o que Aí Então, isso pode ter gera po- fome, né? favorecido. Exatamente, a população mal alimentada não tinha um organismo tão resistente assim. isso logo antes da epidemia, então. Logo antes Isso. desse surto, a população cresceu, mas a produção não. A produção não, eles tiveram safras, vamos chamar assim, ruins, Uhum. alguns anos de produção ruim, o que acabou deixando a população mal alimentada. Mas o Uhum. interessante é que houve três níveis de resposta do governo japonês, né? Num primeiro momento, eles mandaram auxílios para os doentes, enviando medicação nas vilas. E entenda-se por medicação ervas medicinais, né? Já É, que não era muito diferente do resto do mundo da época. chá e um monge. Exatamente, já em um monge. O segundo nível de resposta do governo foi redução nos impostos e envios de grãos às províncias mais atingidas. Ah, que Ó, humanitário eles. Exatamente, né? Eles acabaram reduzindo o imposto para evitar provavelmente um colapso econômico maior, né? Veja que interessante. Ou para evitar é. uma revolta. Ou para evitar uma revolta, para evitar fome, evitar mais mortes. Há Guerra civil. 1.300 anos, os caras pensando Uhum. isso, né? E teve, obviamente, a terceira resposta foi o fator religioso, né? Orações, leituras de textos sagrados do budismo, Uhum. né? E o interessante é que alguns especialistas eles falam o seguinte: a varíola ela começou a entrar e sair em ciclos, né? Teve esses 2 anos iniciais, depois ao longo dos séculos ela foi indo e voltando, causando muito problema à população. Ela só começou a deixar de ser um grande problema a partir do século XIII, quando ela se tornou endêmica. Que daí o pessoal já tinha começado a ter resistência, assim, já tinha anticorpos para. Exatamente. Já começou a ter anticorpos, então ela era endêmica, ela acontecia com uma sazonalidade em determinados locais. Ela parou de Uhum. afetar o país inteiro e levar perigo ao país como um todo, né? Detalhe, esses anticorpos que vocês se referem, não é uma pessoa que teve varíola, sobreviveu e ainda teve varíola de novo e não teve. Não. A pessoa que teve varíola teve um filho, esse filho tem os anticorpos, né? Sim, sim. É Sim, uma às coisa vezes nem hereditária. o filho do filho. Sim, porque até então não se tinha noção de imunização, né, cara? Exatamente. Bom, mas já que eu dei essa palhinha sobre o Japão só para não me chamarem de Eurocentrista? eurocentrista, né? E eurocentrista, a gente falou do Japão, mas agora nós vamos voltar para a Europa, né?
bem Uhum. ali no lugar que hoje a gente chama de Turquia. E o que que eu vou falar agora? Eu vou falar da primeira pandemia registrada da história, né? Tem a Opa. nossa controvérsia que a gente falou no início do período Neandertal, né? No Neolítico, né? Que pode ser ou pode não ser a primeira pandemia, mas registrada é essa pandemia que também ficou conhecida como Praga Justiniana, porque ela aconteceu bem no reinado do imperador Justiniano em Constantinopla, que hoje a gente conhece como Império Romano do Oriente e na época eles conheciam apenas como Império Romano. Eu gosto que os romanos eram um povo bem agradecido com os imperadores deles, né? Eles davam o nome deles para doença. É, é, Cara, a mas faz gente, sentido se tu imaginar que o Império Romano se espalhou como uma doença, então tá ok. e ela teve início em 541 da Era Comum e ela apareceu primeiro na Pelúcia, né, no extremo leste do delta do Nilo. Pelúcia não, desculpe, é Pelusium, no Pelúcia, Pelúcia, né? E dali ela foi para Alexandria e para leste da Palestina. E não podia deixar de ser 7.000 não, desculpe, mais ou menos uns 5.500 anos depois, ela aparece de novo, a nossa Yersinia pestis. Ah, a peste Ah, negra. Então essa, Exatamente. essa primeira pandemia histórica foi uma pandemia de peste negra. Foi uma pandemia de peste negra. Aparentemente essa foi uma peste bubônica, não a pneumônica, que uhum. atingiu os neandertais. Mas ela reaparece novamente. Em 544, ela atingiu o oeste da Itália e da Tunísia, ou seja, em 3 anos, ela sai ali da região do norte da África, se espalha para Alexandria, atravessa o Mar Vermelho, vai para a região da Palestina e, ao mesmo tempo, ela começa a se espalhar para a Europa, chegando até a Itália. Essa praga, ela foi tão devastadora que, com o tempo, ela atingiu inclusive Inglaterra, Irlanda, Península Ibérica, o Saara, o sul do Saara, a Pérsia e chegou no sul e no leste da Ásia. Ou Nossa, seja, uma bela pandemia, Uma né? bela Várias pandemia. regiões. essa indiscutivelmente é uma pandemia, né? Não tem. Indiscutivelmente uma pandemia. E o mais interessante ou assustador é que os estudiosos, atualmente, eles identificam de 15 a 17 ondas da pandemia. Ou seja, a doença ela aparecia, atacava as pessoas, matava e depois desaparecia, e depois voltava, atacava as pessoas, matava. Obviamente, como a gente falou até agora, o número de mortes é altamente especulativo. Uhum. Testemunhas da época falam entre 5 a 10 mil mortes por dia em Constantinopla. Quanto tempo durou essa pandemia? Olha, esse é o mais interessante. Esse é o mais interessante. Eu acho que eu vou deixar só um pouquinho para o final, vou segurar para dar um suspense, Franco, Tá bom. para dizer o quanto tempo ela durou. Vou criar um suspense nos nossos ouvintes. Mas chegaram a dizer que teve um total de mortes só em Constantinopla de 300 mil pessoas. Né? Não tem Ó, como medir a quantidade de mortes dessa praga, mas se tratando da Yersinia pestis e se tratando da época, provavelmente ela era fatal em 60% dos casos. uhum. Nossa senhora, que absurdo. Sabe que é absurdo, mas assim, do período que eu me lembro de ter estudado sobre peste negra, eu sempre tive a impressão de que ela era assim, 100% de letalidade ou 90%. Eu sempre achei que ela matava muito mais do que 60%. Sim, Eu sempre tive essa impressão. Porque quando a gente vê filmes e coisas sobre em que a peste negra faz uma aparição,
É sempre assim, e aí morreu todo mundo. É. E é interessante porque a época era uma época conturbada, né? O Justiniano estava muito envolvido em uma política de guerras. Existia uma certa tensão entre a Igreja Católica Apostólica Romana e a Igreja Ortodoxa. Também a ascensão do islamismo já havia começado, eles já haviam conquistado o norte da África. E era um período de um comércio muito extremo. Então, especialmente por mar, assim, os relatos da época dizem que o comércio era muito intenso, muito intenso. Ele era muito ativo. Isso só ajuda a espalhar a doença, né, cara? Isso leva e traz a doença, né? Exatamente, e existia a Rota da Seda. A Rota da Seda já era muito usada nessa época, então muito fácil para espalhar. Se tu for analisar alguns impérios, tipo o Império Mongol, ou até mesmo o Império Romano, que conviviam com doenças e pestes, elas vão até virando arma de guerra, né, cara? Tipo, Sim, tu queria sim. controlar uma aldeia, jogava um cara com peste negra lá. Aí pronto, Sim, matava todo mundo. exatamente. Na praga ateniense, eles chegaram a levantar a hipótese de que os espartanos tinham envenenado poços, as fontes de água e de alimento dos Isso era atenienses. uma prática bem comum, na real. E essa doença, no caso, a praga justiniana, nem se procurava uma explicação que não fosse a ira divina, né? Sim, nesse Sim, caso, né? nesse caso não se procurava causas naturais. É a ira divina. Mesmo os sírios e os árabes, eles viam como a doença como enviada por Alá. Eles tentavam ver não num sentido tão negativo como os cristãos. Somos pecadores e estamos sendo punidos. Os árabes, eles viam como uma provação de Alá, para que eles se tornassem mais puros, se tornassem mártires. Entendi. E eram corpos pela rua, os corpos apodrecendo pelas ruas. O governo contratou pessoas e pagou para que fossem cavadas sepulturas coletivas, né? Aí a gente tem uma característica do abandono dos ritos sepulcrais, né? Exatamente. Tanto morto que não tem mais como tu enterrar um por um. Tem que abrir uma vala e tacar tudo dentro. Não tem que fazer. Inclusive, chegou ao ponto de não ter terra para enterrar as pessoas e o governo contratar barcos para levarem os corpos até alto mar e despejarem os corpos em alto mar para depois voltarem, pegarem mais corpos e repetirem o processo. Caramba. Nossa, e tu, para uma época que eles já eram cristãos, né? É, Eles é, estarem fazendo esse tipo de procedimento, quer dizer que a quantidade de mortos era realmente assustadora. era assustadora para a época. Assustadora para hoje, né? Para Imagina. hoje, né? Para época. Assustadora para hoje. E a medicina da época era a mesma coisa de sempre: banho, descanso, dieta. Alguns se arriscavam a lancetar os bulbos, né? Ou Ah, seja, sim, porque a abrir as bubônica, feridas. a bubônica, ela tem essa característica. Exatamente. E o pior é que provavelmente essas mortes todas causadas pela peste de Justiniano também não devem estar contabilizadas na conta da peste negra, né, cara? Exatamente. Não devem estar contabilizadas. Né? Essa, pelas descrições, é a peste negra. É até difícil identificar, às vezes, quando se olha para o passado, a questões de doenças, porque às vezes as pessoas chamavam a febre assassina, e a febre assassina era sífilis, sabe? Então, tipo, juntava tudo num saco só, um monte de doença, né? Sim. Essas descrições acabam tornando hoje em dia mais fácil de tentar identificar. E a coisa, assim, era tão vida louca que as pessoas, quando saíam na rua, elas escreviam o nome delas nos braços, para caso elas morressem no meio da rua, enquanto estivessem fora de casa. E fossem encontradas e soubessem quem elas eram. Mas isso as pessoas que já estavam infectadas ou as pessoas que ainda não estavam doentes, Não, mas qualquer tinham pessoa. medo, Pessoa E que só vivia tinham, em cidade que tinha peste negra. só No tinham caso, medo peste justiniana. só tinham o medo de ser, assim, mortas pela fúria divina a qualquer momento na rua, a assim. qualquer momento. Tanto que chegou um ponto que se parou em qualquer coisa e só começou a se rezar,
se chorar, as pessoas evitavam certos tipos de monges, né? Começou a se dizer que era obra do diabo. A reação mais comum à praga justiniana era fugir. Aqueles que podiam fugiam dos locais infectados, provavelmente levando a doença junto com eles. E ajudando a espalhar mais. Exatamente, exatamente. E ela teve um impacto demográfico muito grande, tanto que existem regiões da época que foram afetadas mais tarde, por exemplo, por outros fenômenos. Eu não me lembro o nome da cidade, mas tem uma cidade que ela sofreu um terremoto. E quando a cidade foi reconstruída, ela foi reconstruída numa dimensão menor. O que leva a crer que teve realmente uma diminuição significativa na população. Ah, provavelmente sim, né, cara? Porque tu imagina, vamos supor que seja essa questão dos 60%. Deve ter tirado 1/3, 2/3 da população. Provavelmente. E tu causou mais vítimas no Oriente ou no Ocidente? Se ela causou basicamente as mesmas quantidades de morte em todos os locais? Ou... Olha, eles têm um número relativo de mortes no total da praga justiniana, né? Uhum. Ela se estima que ela tenha matado 25 milhões de pessoas na época. É Né? muita gente. Não só em Constantinopla, né? Mas em todas as regiões afetadas, um somatório de mais ou menos 25 milhões de pessoas. Durante... E aí é que tá, alguns especialistas, eles dizem até que essa primeira pandemia, do ponto de vista estatístico, foi a que causou um número mais devastador de mortes, Mas dadas as proporções. esses números de mortos em quanto tempo? A praga, e agora isso eu não sabia, eu fiquei até bem espantado, essa praga ela durou 200 anos. Nossa. 200 anos. 200 anos. Ela foi da antiguidade até o início da Idade Média. Alguns historiadores apontam que ela pode ter sido um fator que ajudou a acabar a encerrar esse período da antiguidade, dando início a... Porque Constantinopla não conseguia mais tantos exércitos para manter sua política de expansão. O próprio Império Romano no Ocidente ele estava já debilitado pela praga agostiniana, pela própria malária. Algumas pessoas levantam a hipótese que Átila Uno não quis entrar em Roma quando descobriu da malária. Mas isso é tudo... Especulação, né? Isso é tudo especulação. Mas assim, né, essa praga, como ela se espalhou, né, pelo continente, matou muita gente, ela durando tanto tempo, 200 anos, ela acabou, como eu falei antes, entrando na Idade Média. Só que, assim, Idade Média já não é muito a minha praia, sabe? A galera do meu métier, assim, não se dava muito bem com aquele pessoal da Idade Média, então a gente sempre procura ficar afastado desse período, né? Não, Eu Idade Média é muito comigo, assim, eu gosto muito da Idade Média. A gente vai entrar nesse assunto aí, eu acho que eu eu tenho até bastante a acrescentar. vou Tô deixar até sentindo pra cheiro ti. de medo de fogueira. Vou deixar até pro Bino, porque eu sei que ele tem um fascínio por essa época, né, Bino? Não, é realmente assim, eu adoro a Idade Média, né? É um dos meus assuntos favoritos na vida, mas assim, não é favorito naquela coisa de, nossa, eu queria ter nascido na Idade Média e ser cavaleiro e matar dragão e salvar princesa, não, porque isso aí né, a gente sabe que não é É, assim que funciona, né? dente podre, Eu acho É, que, dada a tua escorbuto. espécie, é mais fácil tu ser o dragão, né? exatamente. Dada a minha espécie, é muito mais fácil eu raptar alguém e vir um cavaleiro me matar do que eu ser o cavaleiro nessa história, né? É. E assim, pra mim a Idade Média, ela
ela é muito. Minha relação com a Idade Média é muito mais que aquela relação que a gente tem quando a gente passa por um acidente, assim, que a gente não quer olhar, mas a coisa é muito feia e a gente acaba olhando assim mesmo, sabe? Tipo, Sim. quanto mais eu pesquiso, mais eu vejo que a coisa é errada e assim, eu não quero saber mais, mas eu continuo pesquisando, né? É um tipo de magnetismo, né? E assim, com certeza, né? Tipo, a pandemia que definiu a Idade Média, e isso todo mundo sabe, né? Foi com certeza a peste negra, né? Foi o que definiu a época quase do início ao fim, assim. A peste negra na Idade Média, ela é tão importante, se a gente vai falar de Idade Média, ela é quase tão importante quanto a monarquia ou a Igreja Católica. Se a gente vai continuar falando sobre peste negra, a gente pode ficar aí horas só falando sobre ela, né? Então eu queria já ver se a gente consegue pular para umas outras coisas e propor aqui, então, que a gente faça um episódio próprio só para peste negra, né? A peste negra dá Eu um concordo, capítulo. eu só queria dar uns dados da peste negra para não parecer que ela não é assim tão monstruosa. Porque 15 milhões de mortes, como ele falou, não é tanto, né, cara? Da praga justiniana, se estima mais ou menos 25 milhões de mortos. Deixa eu só dar uns dados, então. A peste negra, documentada na Europa, ela matou de 75 a 200 milhões de pessoas. A Nossa. população europeia levou 200 anos para recuperar o nível demográfico. O pico dela foi em 1347 a 1351. E uma coisa muito interessante, a peste negra deu origem às quarentenas. Até então as pessoas não ficaram tão desesperadas que elas começaram a se trancar em casa e não sair. E isso fez com que o troço começasse a diminuir e a galera começou a se ligar que ficar em casa funcionava, era bom, tá? Mas não vou mais me aprofundar muito, porque como o Bino falou, a peste negra dá um capítulo inteiro de horas e horas e horas. Falando em horas e horas e horas, por sinal, eu acho que a gente já passou de 1 hora aqui nessa nossa conversa. Mas já foi tudo isso? Acho que sim. E vai ter que ficar para um próximo episódio aí o nosso assunto da Idade Média. Para o pessoal que veio só para ouvir a gente falar de Idade Média, a gente enganou vocês e vai ter que ficar para uma próxima oportunidade. E se vocês quiserem mais informações sobre a gente, fica mais fácil procurar a gente nas mídias sociais. Aí, se vocês quiserem achar a gente no Twitter. O nosso Twitter é o @podcastdepois. E no Instagram. O nosso Instagram é o @depois do Apocalipse podcast, tudo junto em minúsculo. Então, pessoal, a gente aguarda vocês até o próximo episódio. Espero que sobrevivam até lá. E caso vocês não sobrevivam, não se preocupem, porque eu trago vocês de volta do descanso eterno de vocês. É isso aí, pessoal. Uma boa noite. Pronto.